Boa noite, mais uma live com Erlange, este que vos fala, dentro da série Eleições Municipais que vão acontecer rapidamente, proximamente. O convidado de hoje é César Maia, que se o Eduardo Paes for eleito, vai empatar com ele, mas é o campeão de longevidade na prefeitura, com 3 mandatos, 12 anos. Tem muita história para contar, mas ele está aqui, ó, já entrou aqui, o César Maia é professor. Aí aquela dúvida, se você pedir, ó, é profissional total. César Maia, ele era campeão de mídia social. Ele, antes da mídia social, ele... César Maia, quanto tempo, prefeito? Está me ouvindo bem? Boa noite. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tá. Nossa, Estou quanto ouvindo tempo, muito né? bem. Quanto tempo. Eu queria começar, a gente vai falar sobre outros assuntos. Aqui tem um pedágio que é contar a história de vida, e sua vida é longa e tem grandes feitos. Meu registro pessoal como jornalista, que o senhor foi responsável por uma grande garantia da democracia na eleição de 82. Você estava nos bastidores da apuração da eleição e iam dar um golpe no Brizola, naquela operação da Proconsult. Vou te chamar de você, tá bom? É isso, meu Brizola era um homem muito bem informado. E eu fui chamado na madrugada da sexta-feira da eleição, em que o Cibiris me disse, monta o esquema de apuração. E eu disse, mas sexta-feira? Aí, como eu tinha um grupo que trabalhava comigo, o Cisim, estava em Petrópolis, o gestor me deixou chamar, montamos rapidamente aquele sistema, se usava o computador da Sérgio Dourado, ali no Prudente de Moraes, e montamos um sistema que era prático, simples e eficiente. O Brizola, com a autoridade que tinha, colhia-se cada um dos boletos de votação. Se não tivesse boleto no original, o TRE não aceitava. Ia recolhendo, ia trazendo para mim, eu estava no centro, mandava para o escritório de Botafogo, e aí ia contabilizando. E a gente ia acompanhando paralelo a apuração da Proconsult, quando a gente viu que a apuração da Proconsult tinha um desvio muito grande, né? O diretor da Proconsult foi me procurar, que havia um problema, que o Brizola, as pessoas menos instruídas, não faziam o voto completo, vinculado, mandava a legislação naquele momento. Eu disse, mas não tem isso não. Isso aqui é soma e ponto final. Não tem essa matemática toda, não. Aí, o presidente do TRE nos levou para o TRE, com a Proconsult, com o coronel Lobão, que tinha sido do Exército, né, da parte do CPD do Exército, sentou, e aí eu comecei a falar, e aí eles disseram, nós aceitamos, vamos recontar tudo. Aí recontamos tudo. E aí não tinha erro, né? E aquilo ali deu, o Brizola tinha chamado a imprensa internacional, uma coletiva, que poderia estar havendo fraude e tal, mas graças a Deus, ali a situação foi pacificada, a gente foi demonstrando de um lado, o TRE de outro, para a Proconsult, os números começaram a bater, e graças a Deus vamos em frente. Brizola foi eleito. Mas eu estou falando que tem esse mérito, que se não tivesse acontecido essa sua intervenção, os números oficiais iam acabar elegendo oficialmente outro candidato, ia ser pior do que o Trump com o Biden. Se o Brizola não tivesse tido essa informação, se o Cibiris não tivesse pedido para eu montar a tal do contagem paralela, é verdade, nós não tínhamos aí quadro reserva para fazer isso, né? Isso podia ter acontecido realmente. Mas o Brizola, muito bem informado, decidiu na linha certa. Eu rapidamente montei o esquema que tinha se pensado mês atrás, um mês e meio atrás, e finalmente as coisas aconteceram bem. O Brizola foi prestigiado, me lembro quando a gente entrou, eu e ele me levou na TV Globo, nós entramos no corredor ali, os funcionários aplaudiram, e finalmente Armando Nogueira nos entrevistou, porque havia lá, o negócio da TV Globo, se os números eram certos ou errados, enfim, tudo foi pacificado, graças a Deus. Enfim, o Brizola se elegeu, tocou a vida, tocou o governo. Eu estava no jornal na época, mas aí a explicação da Globo é que ela estava... Foi o primeiro ano
e que foi computadorizado. Então a Globo não tinha, antigamente a imprensa tinha a apuração própria, ela ficou seguindo a oficial e embarcou nesse desvio aí, que parece que era assim, os votos do Moreira eram mais do interior e o Brizola mais na capital. Eles começaram a computar primeiro os votos do interior para dar a impressão de que o Moreira estava na frente, aí ia ser fato consumado. Mas aqui o pedágio, independentemente, que eu disse, nós somos velhos, mas o público muda e o eleitorado também. Todo mundo aqui tem que contar a sua história de vida. Seus pais, onde você nasceu, onde você foi criado, militância, foi parar no Chile. Eu fui em movimento estudantil, finalmente fui preso umas tantas vezes, eu tenho aí quase 2 anos de prisão. Depois, quando numa delas eu fui condenado e fui liberado, e a minha mãe e meu pai já me botaram no avião, me mandaram para a Argentina, de ônibus, e dali passei para o Chile, fui para casa de um amigo dele, e eu estudava aqui no Brasil engenharia de Minas, Ouro Preto. E, inacreditavelmente, os meus documentos não foram entregues. Aí eu tive que mudar no Chile para economia, o que foi uma sorte minha, né? Engenharia é uma coisa meio seca, e a economia tem muito mais brilho, para mim, né? E assim foi, me formei no Chile, depois retornei ao Brasil, e primeiro passei por Portugal. O meu advogado, Heleno Cláudio Fragoso, grande advogado, ele achou que a gente devia, na volta, que foi aí em, enfim, 79, uma coisa assim, na volta, passa por Portugal para maciar. Passei, ele ficou me esperando no aeroporto aqui, papai tinha uns amigos, me levaram para minha casa, depois me levaram preso no batalhão de guardas, ali em São Cristóvão. E fiquei lá preso 3 meses, tinha outro processo, em função do julgamento do anterior, eu fui condenado, mas fui liberado. Enfim, voltei e fui procurar emprego. Dificílimo. Porque naquela época as empresas tinham um acesso a nomes que tinham sido condenados e não podiam dar emprego. Mas o papai trabalhava na Caulim, que é o grupo Clabin, e o diretor de recursos humanos, que era um brigadeiro, Ivan Drummond, ele disse: só tem um jeito, filho. Eu já era formado economista, estava fazendo no Bennett apenas a revalidação da economia brasileira, formação econômica do Brasil, enfim. E disse: tem um jeito, é que eles não observam, não fiscalizam os estagiários. Ele entra como estagiário, eu entrei como estagiário e ali ascendi na empresa. Para mim foi uma escola positiva, ter trabalhado na Clabin Cerâmica. Depois fiz concurso para professor da Universidade Federal Fluminense, de macroeconomia, e ali fiquei, enfim. E assim foi. E o Brizola chamou para fazer uma assessoria a ele na campanha eleitoral de 82. A sua conexão do Brizola era direta ou foi via Saturnino? Não, a minha conexão foi curiosa, porque o pai de um aluno meu, ele tinha uma conexão direta com o Brizola, e aí o escritório do Brizola ficava em Santa Teresa. E nessa conexão direta ele me chamou: César, o Brizola está precisando de assessoria. Não tem assessoria. Porque o Saturnino não estava junto com o Brizola ali, não. Estava junto com o Tancredo, para formar o PT, tem razão. E aí eu fui lá, ele me apresentou, e aí eu comecei a trabalhar com ele. O Brizola, basicamente, o que queria de mim era cada viagem que ele fazia, os municípios, Itaperuna, Petrópolis, eu fazia uma ficha para ele. O município era quem, qual era a população, o que produzia, qual era a receita, enfim, fazia esse tipo de fichamento dos municípios, né? Até que se chegou, já perto da eleição, e perto da eleição ele me chamou outro amigo dele, e para fazer aquela ação final. Ele chamou o Aguinaldo Timóteo, para o Aguinaldo Timóteo fazer, porque como o voto era vinculado, ele precisava puxar o voto de todos os setores sociais. O Aguinaldo entrava num caminhão de som, um troço desse, um trio elétrico, e cantava e falava, pedia voto para o Brizola, principalmente na Baixada Fluminense e na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E deu muito certo. E, curiosamente, o Brizola teve uma grande votação na Baixada. Depois que ele foi eleito, o Aguinaldo queria ter uma participação no governo proporcional aos votos que ele teve. Aí, para explicar ao Aguinaldo que não era assim, enfim, que ele teve voto, mas tinha uma puxada na frente,
Não foi fácil, não. Mas, finalmente, se acomodou, e aí ele tinha um irmão muito competente, que trabalhava em informática, e ele disse, Brizola, vamos botar ele no Prodeste, se não me engano, que era o nome da empresa de informática do Estado. Trabalhou muito bem, funcionou bem, o Aguinaldo se acalmou, e por aí fomos. Foi uma experiência muito importante para mim, que foi uma experiência de qualificação administrativa. Eu não tinha antes, eu tinha qualificação de economista, mas não tinha qualificação administrativa. O Brizola me chamou para ser secretário de Fazenda, eu pensei que eu ia ser secretário de Planejamento, e disse, governador, eu não sei de tributação, de finanças, você é um cara muito inteligente, você vai aprender rápido, assume isso daí e vai em frente. E eu procurei meu pai. Meu pai foi diretor da Casa da Moeda, foi diretor da Fazenda Nacional, muitos anos. Ele disse assim, chega, o setor público é o seguinte, você chega no setor público e pergunta quem são os quadros qualificados, tem história no setor público, e vai trabalhar com eles. Assim eu fiz. Eu perguntei, quem são os qualificados? Aí eles me disseram, ó, o melhor governo aqui, a melhor administração fazendária foi do Luiz Rogério Mitrô, que foi o secretário de Fazenda do governador, enfim, que era coronel aviador, sabe? O general aviador. E eu chamei o grupo dele, todo o grupo dele, botei ali, trabalhei com o grupo dele, aprendi rapidamente, eles eram realmente técnicos qualificados, e a coisa fluiu na Secretaria de Fazenda, avançou. Depois eu tive aí, o Delfim Neto era ministro, e fez um elogio enorme à administração da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, que me gerou um upgrade ali para trabalhar. Dali eu fui candidato a deputado federal, não queria. Isso, já queria, deixa eu te interromper. Primeiro, para corrigir uma bobagem minha, o Saturnino só sai justamente na fusão do PP com o PMDB, que aí ele vai. É assim, a fama que se... Vai ser candidato a senador, candidato a senador, que era o Brizola, Darcy Ribeiro e Saturnino Braga, né? Que era uma figura exponencial, né? O que eu quero saber assim, você falou que antigamente nós chamávamos pejorativamente de tecnocrata, lembra? Falar tecnocrata. Ele usou a palavra tecnolítico. Né? Ele dizia que eu era um tecnolítico. Tá bem. Mas eu quero saber qual é o impulso que você teve para sair para botar o lítico no final, para ir para a política? Olha, eu já fazia política, né? Como movimento estudantil. Enfim, fui preso, exilado. Quando voltei, fui para a direção de docente da UF. Enfim, a minha vida política era essa, né? E, por acaso, teve esse desvio de curso, quando o Brizola me chamou para assessor dele, e finalmente me colocou como secretário de Fazenda. Então, foi essa a composição. Essas coisas que acontecem. Não é, vou fazer isso, vou fazer uma prova disso ou daquilo. Não. O Saturnino e o Tancredo fizeram outro partido. Depois o Saturnino veio com o Brizola como candidato a senador. Enfim, era um homem admirável, mas não era um bom administrador. Como prefeito, foi um desastre completo. Né? Infelizmente, o Saturnino não merecia isso daí, pela sua qualidade pessoal, de homem público, enfim, de economista também. E, enfim, as coisas fluíram por aí. Depois o Brizola queria que eu fosse candidato a deputado federal. Eu até resisti um pouco, acabei sendo candidato, fui o mais votado do PDT no Brasil todo. Aí pulei 2, 3 degraus. Depois fui candidato outra vez à reeleição e fui eleito de novo, com uma grande votação aqui no Rio, né? Mas a Cidinha já teve uma votação maior. E, finalmente, fui candidato e eleito prefeito do Rio de Janeiro, numa eleição que era imprevisível. Eu comecei lá embaixo, o pessoal do meu condomínio que eu morava, Novo Leblon, que era o Legei, que era um diretor importante da TV Globo, me chamou e disse, vamos reunir um grupo aqui, você não gasta dinheiro. Se passar o segundo turno, você paga o primeiro turno. Passei. Graças a eles, vamos dizer, né? E aí fui candidato, passei, na verdade, ganhei a eleição por muito pouco, ainda veredita por uma unha praticamente, mas tive uma vantagem. É que como eu entrei candidato, porque o Ulisses Guimarães insistia na minha candidatura. Eu fui candidato pelo PMDB. E eu tinha minha equipe técnica, vamos dizer, né? Mas não tinha o grupo político. Não tinha grupo político e eu fiquei com uma liberdade enorme para formar governo.
É uma grande vantagem. Eu tinha experiência política, tinha equipe, mas não tinha dependência política, aquela pressão toda de cargos, etc. E montei no governo de primeira. Maria Silva como secretária de Fazenda, Luiz Paulo Conde como secretário de Urbanismo, o Lino como controle, enfim, a gente montou o governo e as ideias que eu fui aprendendo no meio do caminho. A subprefeitura, eu aprendi como? Eu fazia parte de um grupo que é a Fundação Friedrich Ebert, na Alemanha. Estava treinando, eu era treinado por elas, eu era do PDT atrás, e o foco desse treinamento era cidade. Mas bem, era cidade. E eles diziam sempre, o economista do século XXI será o urbanista. Se aproxima de urbanista. Aí que eu me aproximei do Conde, aprendi muito com ele, isso me permitiu introduzir programas que foram muito importantes, como experiência para o Rio de Janeiro. O Favela Bairro. Favela Bairro. Rio Cidade, Favela Bairro. E aprendi uma coisa, todas as intervenções importantes que a gente fazia, chamava o urbanista para poder desenhar o entorno dessa intervenção. Por exemplo, no Engenhão, ia ficar um estádio plantado como um poste. Então, eles disseram, não, vamos aqui mudar a legislação urbanística do entorno. O entorno. Isso se flexibilizou, aí foram construídos condomínios, edifícios, se qualificou ali o entorno, foi muito bom para o comércio. Lá no PAN, né, na Abelardo Bueno, aquelas arenas ali, né, aquelas arenas, a ideia dos urbanistas ali comigo, né, era de duplicar a Abelardo Bueno, fazer a entrada da Abelardo Bueno pela Pedra Ernesto, um viaduto, e construir as arenas e qualificava aquela área. Tanto que a Abelardo Bueno, depois do PAN, as empresas imobiliárias vendiam os prédios, os apartamentos, como se fosse Barra da Tijuca. Abelardo Bueno, Jacarepaguá. E eu fiz a concessão do Rio Centro, que foi a área dos ginásios ali, também dos grandes eventos do Rio. Fiz a concessão da Arena Multiuso, administrar. Infelizmente, o COB porque queria ficar com o Parque Aquático Maria Lenk. Enfim, ficou, nada fez, ficou parado, ia ser a sede Barra da Tijuca do Fluminense. Estava tudo certinho, eles não deixaram, puxaram a ciclovia, tinha 24 horas por dia de uso. Cismaram de fazer uma nova ciclovia nos Jogos Olímpicos. A ciclovia nossa do PAN deram para o governo de Goiânia. Próximo desse. Então, enfim, aquela área ficou uma área de muita qualificação dentro daquela ideia. Você faz uma intervenção pontual, equipamentos, arenas, e você tem que pensar o entorno, porque a cidade não são aqueles equipamentos. Né? Talvez tenha faltado um pouquinho isso nos Jogos Olímpicos, né? Você ficou com aquele corredor olímpico espetacular, mas não se estudou de que maneira que ele interagia com o entorno. Porque essa palavra urbanismo, ela foi criada por um grande urbanista francês, anos 20, 30, anos 20, Alfredo Agache. Fez até o plano do Rio de Janeiro, de 28 a 32. E ele que disse o que era urbanismo, porque era um arquiteto. O urbanismo é quando uma intervenção, você integra aquela intervenção com o entorno, com o bairro, com uma região. Tem que sempre pensar nessa integração. Eu aprendi com ele, o Conde também, e trouxe com o talento dele, com o conhecimento dele, de que maneira que se fazia isso, o Rio Cidade, favela. Favela bairro é favela a bairro. Ele tinha que integrar com a base. Tanto que o primeiro impacto do favela bairro foi a valorização do asfalto embaixo. Então foi muito forte, né? Favela bairro nós chegamos, era um programa com BID, financiamento do BID. Nós chegamos a 600 mil pessoas. Favelas de porte pequeno, porte médio. Infelizmente não teve sequência. O programa já estava previsto para 1 milhão de pessoas. O BID entrava com recurso, tem uma carência, juros baixos, e sim, em frente ao Rio Cidade, que era a qualificação dos bairros, a partir dos seus corredores, a reconstrução da infraestrutura, saneamento, se tirava aqueles dutozinhos, e se entrava com galerias, a qualificação superior, os postes horríveis. As linhas telefônicas eram embutidas. Isso veio de Santa Cruz a Campo Grande, a Bangu, enfim, na Zona Sul toda, a Leblon, Ipanema, Copacabana, Botafogo, enfim. Esse programa foi espetacular. E agora, infelizmente,
Isso tudo está meio não, está completamente abandonado, a desordem voltou a tomar conta. E quando eu cheguei em Copacabana, você tinha 5.000 pessoas na rua, como camelô, isso, e nós resolvemos o problema, dialogando com eles, mostrando que tinha outra alternativa. No estudo nosso se via que todos aqueles camelôs que ficavam em frente a uma loja, na verdade, eram camelôs do lojista que queria defender a sua porta. Então, o tamanho, 5.000 em Copacabana, na verdade, era metade disso. E a Avenida Atlântica, toda ela com barracas tombadas no chão. Inclusive, a parte central da Avenida Atlântica, então diziam, isso vai gerar uma guerra. Não, não gerou, não. Porque as pessoas querem viver. Se você oferece para elas uma alternativa segura e razoável, elas vão, como foram. Como foram, Leblon, Ipanema, Copacabana, Santa Cruz. Agora, Bangu, o Rio Estado de Bangu, eu chamava de Nova Amsterdã. Você tinha aquela escada rolante que atravessava de um lado para o outro da via pública aí. Você tinha aquele chuveirinho, quando aquecia o chuveirinho, enfim, refrescava as pessoas. Eu passei por lá outro dia, Deus me livre. Deus me livre. Mas isso tudo você tem o equipamento pronto, você tem o conhecimento com técnicos, urbanistas, engenheiros da prefeitura, você tem a capacidade de negociar e de dialogar, enfim, recupera-se isso com alguma facilidade. Eduardo foi prefeito 2 vezes, 8 anos, eu fui prefeito 3 vezes, mais o Conde, que foi continuidade, mais 4 anos, nós temos aí 24 anos. E Marcelo Alencar, que foi um bom prefeito. Então você tem um ciclo de 28 anos, positivo para o Rio de Janeiro. Uma crítica aqui, uma coisa aí, mas foi positivo para o Rio de Janeiro. Bem, agora nós temos aí esse problema aí, que eu acho que, espero que o tempo passe rápido para poder se resolver isso com aquilo que se sabe, que já se fez. E com os quadros da Prefeitura do Rio de Janeiro, que são de alta qualidade, que entram e fazem. Até porque, Fernando, no ano que vem, é um ano muito importante para o Rio de Janeiro. Porque é o ano em que vai se renovar o plano diretor, são planos decenais. Até 1988, os prefeitos, por decreto, faziam as mudanças urbanísticas que queriam. Absurdo. A Constituição terminou com isso, passou a ser lei municipal. E mais ainda, definiu que, de 10 em 10 anos, os municípios, as prefeituras, tinham que fazer e renovar o plano diretor. Nosso primeiro plano diretor, que foi antes de eu entrar, foi em 92, foi de altíssima qualidade. Então, aquilo ali se trabalhou muito tempo. Agora, claro, precisa de uma renovação. Precisa de uma renovação, agora mesmo, eles tentaram, eles não entendem isso. Por exemplo, essa tal de lei dos puxadinhos, eles pensam que intervenção urbana é fazer coisinha aqui, coisinha ali. Quem faz intervenção pontual é o setor privado. Constrói um edifício, constrói um condomínio. O setor privado não tem obrigação de ficar pensando a interação com o entorno. E aí se aprova essa lei dos puxadinhos, que é isso. Uma série de intervençõezinhas aí, um cara ganha mais dinheiro aqui, outro mais ali, mas graças a Deus a justiça interrompeu esse processo. Enfim, vai ter que se resolver e rever, principalmente agora, em função do novo plano diretor da cidade, que é a grande tarefa dos novos vereadores. Eu espero e torço para isso, e tenho certeza que nós vamos poder ter na Câmara de Vereadores uns, talvez, 12, 15 vereadores que pensem assim, para poderem tocar esse processo para frente. E mais os quadros da Escola de Arquitetura, do IAD, os quadros, enfim, do Estado, também urbanistas, da Prefeitura, para que se possa pensar isso com muito cuidado. Que em 1992 impulsionou o Rio de Janeiro. Em 2021 tem que impulsionar de novo. Falei demais? Não, aqui é palanque. Eu ia até entrar em política, mas eu vou te chamar de você. Você me conheceu como repórter de política, mas eu tenho um grande orgulho, na verdade, de ter sido repórter de cidade. As pessoas moram na cidade, não moram no país. Então, as minhas séries de entrevistas, eu estou entrevistando vereadores, candidatos a vereadores, justamente porque eu sei a importância que isso tem, o que mexe na vida do cidadão, muito mais do que a ideologia, é o buraco na esquina, é a falta d'água. Explica o que é o plano diretor. O plano diretor é tudo. É o planejamento de todas as políticas públicas municipais, todas. A urbana, a sanitária, educacional, todas elas, esportivas. Então, se faz um plano diretor, não é apenas um plano urbanístico,
É também, mas é um plano de orientação das políticas públicas todas da cidade. Por isso que eu digo que o 92 foi um excelente plano diretor. E tenho certeza agora que o Eduardo da Prefeitura, com um grupo qualificado de vereadores, vai se entender isso, e mais de técnicos, né, urbanistas, o que seja, arquitetos da sociedade, vai se usar esse plano diretor do ano que vem para relançar o Rio de Janeiro, para recolocar ele no ponto que ele estava, e que, felizmente, enfim, pelas características do nosso prefeito, ele desabou. Porque o Crivella eu conheço, é um homem de bem. Nada contra ele. Ele foi um evangelizador em Moçambique, comprou um sítio na Bahia, fez um pomar, uma escola. Magnífico. Só que a cidade do Rio de Janeiro tem 6,5 milhões de habitantes. A prefeitura tem 140 mil funcionários, 100 mil aposentados. A Secretaria de Educação do município tem 640 mil crianças, 40 mil professores. Isso não se improvisa, isso não se dá jeitinho. Você precisa ter experiência acumulada e equipe que é acumulada com a sua experiência também. Quando se pergunta como é que você pode ter alguns números no Rio de Janeiro a que nós chegamos. Por exemplo, taxa de desemprego, média 14%, entre os jovens 20%. Quando eu era prefeito, a taxa de desemprego estava Rio e Porto Alegre, as capitais de desemprego mais baixas do Brasil. É só ir lá nos livros do IBGE. 3,8%, 3,9%, 4%. Como é que pode ter chegado a esse nível que está? Eu sempre me reuni uma vez por mês, de 2 em 2 meses, com coronéis, com delegados, para entender a questão de segurança pública. E era prefeito, tinha que entender esse entorno complicado que a gente tem na cidade. E eles me diziam ali, eu perguntava, quantos traficantes, quantos milicianos nós temos no Rio de Janeiro? 30 mil. Agora, na reunião de 15 dias atrás, eles disseram 60 mil. E me deram uma informação adicional. Olha, os milícias, anteriormente, a extração delas era da Polícia Militar. Você se lembra, Sérgio? Me perguntaram, né? Você se lembra, na Rio Santos, que houve um confronto em que morreram 17 milicianos? Sim, no mês passado, sei lá. Um era de origem Polícia Militar, os demais não. Então, essa história de a Polícia Militar são os milicianos de antes, não é mais. Você vai espalhando esse processo, o que, de novo, é muito grave. Nós tínhamos população em situação de rua, a gente fazia censo anual, com Marcelo Garcia. E tinha aí o quê? 1.900, 2.000, 1.800. Eu ficava horrorizado. Como é que a gente vai reduzir isso? Tinha lá um programa, você entrevistava todos eles, qual era a origem, para ver como é que você integrava, a gente chamava de porta de saída. Bem, agora tem 20 mil, segundo a Secretaria de Assistência Social. Segundo o Crivella, na resposta que deu ao Ministério de Ação Social, tem 14 mil. Mas 14 mil? Agora, de onde essas pessoas vieram? Por que chegaram ali? Aí eu fico pensando, um garimpo comunitário. O programa que a Colube selecionava quadros das comunidades, depois inscrevia nas associações de moradores e pagava diretamente na folha. Eram quantos? 12, 13, 14 mil? Acabou o programa? Para onde foram as pessoas? As Vilas Olímpicas, da mesma forma. Você tinha ali os profissionais, os supervisores, os ex-atletas, todos ganhando com carteira assinada. Essas Vilas Olímpicas estão destroçadas. Quantas pessoas frequentavam essas Vilas Olímpicas? Eu tenho um número que foi agora, mês passado, ou 2 meses atrás. Ilha do Governador. Nós tínhamos 2.000 pessoas nas Vilas Olímpicas, pessoas de terceira idade, jovens, crianças, meninas, pessoas com deficiência. Quantos nós temos agora? 300. E essas outras foram para onde? Então, tudo isso que a gente vê de desordem na cidade, de desemprego, eu diria até de criminalidade também, de desvios de conduta, é produto do esvaziamento do emprego, do esvaziamento das alternativas de inclusão através da cultura, dos normas culturais, através do esporte. É isso daí que explica essa desordem que tomou conta do Rio de Janeiro. Não é a maldade do Crivella, não. Não foi formado para isso. Não entende nada disso. Não sabe como é que faz nada disso. Aí fica tentando reunir as pessoas, pensando que tudo se resolve com uma conversa. Não. Tudo se resolve com trabalho, com experiência acumulada e com equipe, com quadros, com equipe.
eu me lembro, você sempre foi muito ferino, inclusive com a imprensa, como nós merecemos. Uma vez você falou que se cada ONG que cuidava de população de rua levasse 5 para casa, estava resolvido o problema, que tinha ONG para tudo que é lá. Você mencionou violência. Até a gestão passada, anterior, olha mesmo do Crivella, um pouco menos, inventou essa história de que violência não é questão, segurança pública não é questão da prefeitura. Agora, por lei, está. Como é que você acha que a prefeitura pode, você como futuro vereador, como a cidade pode contribuir para o controle da violência? Olha, a resposta eu já dei. A violência é sim coisa da prefeitura nos programas de integração. EJA, PEJA, educação de jovens e adultos, 40 mil, agora tem 3 mil, 4 mil. Todos esses programas que são todos integradores de emprego, falei gari comunitário, né? Os programas de obras públicas, Favela Bairro, Rio Cidade e outras mais. Então, tudo isso, as pessoas vêm trabalhar e estão integradas. Programas de integração pela cultura, zonas culturais. Então, tudo integra. Quando as pessoas ficam não integradas, elas ficam soltas, tudo pode acontecer. Eu não quero fazer uma relação direta de uma coisa com a outra, mas que algum tipo de influência existe. Se as pessoas não têm o que fazer e recebem uma má influência, olha para onde pode ir. Fico pensando, eu fiz as contas outro dia, desses programas aí que a gente tinha, nem quero incluir as obras públicas que foram fortes na minha administração, também depois com o Eduardo, né? Mas, tirando as obras públicas grandes, só as intervenções menores, eu diria que nós tínhamos umas 150 mil, 200 mil pessoas integradas em programas diversos, desapareceram. As pessoas foram para onde? Para o desespero? Foram para a droga? Eu não sei. Não dá para a gente fazer uma estatística. Mas que essa desarrumação da integração socioesportiva, sociocultural, isso tudo tem responsabilidade grande com uma desordem que a gente está assistindo na cidade. Você já falou 2 vezes no Eduardo, eu não resisto a perguntar. Vocês até recentemente eram um adversário. Aliás, além de você ter sempre bons quadros, você foi um excelente formador de quadros. Vocês eram adversários até pouco tempo. Te incomodou a entrada dele no DEM? O Rodrigo conversou contigo? Ou passou batido? Você está falando com entusiasmo dele. Olha, essa, para mim, é uma questão prioritária. Agora, por exemplo, nessa nossa conversa aqui, estreia a minha neta, a Betina, que fez 16 anos, vai votar pela primeira vez. Para mim, isso é um momento de atenção, conversa com ela, chama a participar das reuniões, enfim, isso para mim é formação de quadros jovens, para mim é fundamental. Comecei isso lá na universidade. Eu tinha um grupo de estudantes jovens que se reunia comigo em torno de estudar e aprender a cidade do Rio de Janeiro. E assim foi. Depois vieram comigo para a Secretaria de Fazenda. E a formação de quadros, para mim, é uma questão fundamental. Tem um livro do Gramsci que são os artigos dele de 1917. Eu não sei por que o título é O Odeio a Indiferença. Não vi bem os artigos para chegar a essa conclusão. Mas tem alguns artigos, porque naquela época, os políticos, jovens ou não, você não tinha a qualificação da juventude para a política, que é o Gramsci que funda, vamos dizer isso aí. Então, para mim, é fundamental. Então, o Eduardo começou comigo em 92, na campanha, depois ele foi subprefeito. O subprefeito ele foi o vereador mais votado do Brasil, depois ele foi deputado federal, ele foi secretário do Meio Ambiente, e foi um grande quadro. Tá, claro, eu ajudei a formar, ele foi aprendendo, mandei ele fazer uma imersão em Fênix, Salto, agora que tem essa confusão da eleição americana, quando aparece Fênix ali, eu me lembro disso, porque eram os 2 exemplos de administração municipal. Ele foi para Haifa, Israel, também receber treinamento, e isso aí tudo. Cidades alemãs, da mesma maneira. Então, esse treinamento foi qualificando ele, e no trabalho, na ação, se qualificando para o exercício dessas funções. Ele se elegeu deputado federal depois ele resolveu que, enfim, não sei o que ele sentiu ali,
que ele saiu. Saiu e terminou depois sendo prefeito por 2 vezes, um bom prefeito. A gente pode ver uma coisa aí, a gente pode reclamar, criticar, enfim, está certo. Mas foi um bom prefeito, e o que eu senti ali é que os erros que ele cometeu na prefeitura foi abandono das políticas públicas que tinha aprendido com a gente. Quando ele decidiu retornar aos Democratas, ele foi conversar com o Rodrigo é padrinho, ele é padrinho de uma filha do Rodrigo, e conversaram. A iniciativa foi do Eduardo. Foi a iniciativa do Eduardo, totalmente. Procurou o Rodrigo, conversaram, o Rodrigo me procurou, disse, pai, ele quer voltar. Então você tem que dizer para ele o seguinte, estou absolutamente de acordo. É um grande quadro, mas as políticas públicas que nós fomos matrizes, iniciamos, e que ele participou de boa parte delas, não pode ser pressionado pelo PMDB e ter que buscar outros caminhos, porque, enfim, está achando que não tem jeito, precisa responder essas pressões. Aqui não tem pressão. As políticas públicas são essas, conhecidas. Ele volta para tocar para frente essas políticas públicas. E mais, aquelas que ele foi responsável, teve iniciativa, como as clínicas da família, nenhum problema. E aquelas que ele introduziu, mas teve problemas de introdução. As OS, por exemplo. Né? As OS, eles diziam, a referência das OS são as OS de São Paulo. Mas não foram. Não foram. As OS começaram a trabalhar na prefeitura, foi feita uma lei, mas estavam trabalhando como ONGs. Outro dia, numa discussão, numa conversa, num debate, o Eduardo dizia, nem como ONGs, estavam como pequenas empresas fora de controle. Por quê? Porque em São Paulo se tinha um hospital central forte, em geral, hospital público, e que era uma estrela. Em torno dele, as ONGs operavam equipamentos, serviços. Essas aqui não, operavam livremente e deu essa confusão toda, esses escândalos todos. O caso do BRT, que foi um metrô sobre roda. Deu uma travada aí. A integração. Eles ficaram nos corredores, linha de Santa Cruz a Barra, depois o Jacarepaguá. Deu uma travada. E agora... César, como? Deu uma travada quando você começou a falar em BRT. Seria bom você repetir. Você está com o sinal meio esquisito aí. Ele vai voltar. Eu acho que é o Wi-Fi dele, que aqui está... Todo mundo está me vendo bem? É só ele que está travado? Uma hora volta. A gente já se acostumou. Saiu, vai voltar. Vamos esperar. Para quem está chegando agora, estou tentando entrevistar o César Maia, prefeito 3 vezes, voltando a disputar agora uma vaga na Câmara de Vereadores. Saiu, espero que volte, uma hora volta. Opa! Está voltando. Agora voltou. Voltou aí? Você foi... uma das coisas que eu mais digo assim, que eu achava bacana a história da privatização, democratizou telefone e tal, mas as concessionárias e as agências reguladoras são... A gente paga por um sinal que não recebe, 4G, foi uma privatização meia bomba. Mas você está falando sobre BRT. BRT, o metrô sobre rodas, o Jamilene achou que era uma excelente ideia, mas que tinha que integrar. Não adianta ter um corredor contínuo, vinha de Santa Cruz, Bangu, vinha embora até a Barra da Tijuca, e eu sempre achei o seguinte, excelente ideia, mas essa integração exigia que não se eliminasse as linhas de ônibus de imediato, porque elas produziriam essa integração. Na hora que elas saem, você passa a ter um problema, que é o acesso que as pessoas teriam ao BRT. Hoje, por exemplo, numa live dessa, eu recebi uma sugestão de um grupo de Realengo, que disse que quer fazer uma ciclovia de Bangu até a estação do BRT de Magalhães Bastos. Olha aí. Então, a ideia é integrar, tem que integrar.
Enfim, deu no que deu, o BRT está destroçado, violência, mas a recuperação é fácil. O equipamento está ali, os técnicos estão ali, falta integrar. Eu voltaria com algumas linhas de ônibus para garantir essa integração no curso do BRT, não apenas na Zona Oeste, mas também na Zona Norte. E com isso, o projeto ia reflorescer e ia ser ampliado. E, como equipamento, é uma excelente ideia. Enfim, acho que a gente tem, um governo tem que aprender com o outro. Quando eu entrei no lugar do Marcelo Alencar, que foi um bom prefeito, ele tinha feito o Rio Orla, a ciclovia, que estourou, né? E o Milor Fernandes até teve uma polêmica com ele, criticando a ciclovia na Orla. Acho que o Marcelo Alencar ganhou essa polêmica com o Milor Fernandes. Mas eu entendo, esse projeto é tão importante. Aí fizemos o programa Ciclovias Cariocas. Levamos até o Recreio, fomos para a Zona Oeste, vamos para o centro da cidade. Amplia. O Marcelo Alencar estava construindo, estava mais da metade, o Hospital Lourenço Jorge. Ele saiu, eu completei e convidei ele para a inauguração. Me lembro. Essa história de que o governo anterior, a culpa do governo anterior, acabou. Quando você se candidata, você sabe os problemas que você vai absorver. E na hora que o Eduardo ganhar essa eleição, ficar reclamando do Crivella, eu vou dizer, não. Você sabe como está a situação. Durante toda a campanha reclamou. Então assumiu os problemas, embrulha eles, toca para frente e relança a cidade do Rio de Janeiro e aproveita essa carona de alta qualificação que é o plano diretor. É por isso que é importante o plano diretor. Eu me lembro uma vez, quando eu voltei de São Paulo, eu fiquei encantado com o VLT, veículo leve sobre trilho, e falei, nossa, em vez do BRT, seria muito melhor se tivesse esses trenzinhos indo e voltando, canteiro central e tal. Aí o Eduardo implicou comigo assim, o Rio não é uma Disney, não funciona. E depois começou a fazer VLT no centro. Eu acho que ali era a solução natural, sem usar combustível fóssil, mas enfim, eu não sou gestor público, não sei das coisas. Você falou no Gramsci, sua origem, sua matriz é esquerda. Você foi para o centro. Você mudou a visão de mundo ou pela tua estratégia política, sabe que os votos estão ali? Não, o mundo é que mudou. Você pega... Eu fazia política no início, Guerra Fria. Guerra Fria termina quando? Em 89. Em 89, eu nasci em 45, eu tinha 44 anos, sei lá. Então, e ali era esquerda e direita. Na hora que isso daí desmancha, você tem que ver, desmanchou, então, como é que eu vou? Para onde que eu vou? Então, eu passei a ser um político de centro-esquerda. Eu diria que de centro-esquerda, mais pelo centro, do que provavelmente pela esquerda, porque nas condições novas que se colocaram para nós. Então, eu não abandonei nada do passado. O passado veio comigo, e comigo ele veio junto com a realidade, que foi esse desmonte da esquerda, da União Soviética, no mundo todo. E crítica por quê? Não, aconteceu o desmonte, mas aconteceu e você tem que acompanhar a realidade, não ficar fazendo romance. Então, acho que isso eu aprendi, né, ao Rodrigo. O Rodrigo já é um político de corte liberal, né? Agora, ele é um político de alta qualidade, eu digo como olhando junto dele, mas nós não somos gêmeos. Não somos gêmeos, até na maneira de fazer política. Porque eu sou um político que eu falo muito. O Rodrigo é um político que ele ouve muito. A respeitabilidade que o Rodrigo conseguiu na Câmara de Deputados e no Senado me impressiona. Jovem, né? Jovem, né? Jovem. Agora, que respeitabilidade é essa? A respeitabilidade é a capacidade de ouvir, registrar, e cada vez que a pessoa vir conversar, você vai conversar em torno dos temas que as pessoas tinham falado com você. Então ele está lá, vou fazer a pauta da Câmara, está ouvindo todo mundo, Hoje, vou te dizer, mas hoje, vou chamar de oposição ao Bolsonaro, esquerda, mais ou menos, né? Mas a relação com o Rodrigo é de muita intimidade, de muita confiança. Por quê? Porque é o estilo dele. Quando aquelas ideias que vêm de deputados de diversos partidos, elas não confrontam
com as ideias básicas dele, por que não as ideias dos outros? Por que não uma relatoria de um deputado que é teoricamente de oposição? Então, isso daí ele faz com maestria. Ele é humilde, ouve, implementa e tem tido um sucesso como presidente da Câmara. Vou te dizer, hein? Olha que eu estudei a política desse país aí desde o Império. Eu não quero aqui porque é meu filho, não. Mas eu não me lembro de um presidente da Câmara que tenha tido o talento, a capacidade de integrar, de incluir como o Rodrigo teve. Talvez o Ulisses Guimarães. Para trás, não vejo, né? Então, até porque eram tempos de grandes conflitos, né? O DN, o PTB, etc., né? Eu acho que a gente está bem servido com ele. Mas ele tem as ideias dele. Eu não tenho nada que ficar, acho isso nem acho aquilo. Ele toca as ideias dele, eu toco as minhas. Como eu estou a nível municipal, foi uma grande decisão nossa, eu via vereador e ficar a nível municipal. Porque com isso, você passa de parte de temas desideologizados em geral. Você não tem que ficar aqui conflitando com o nível federal. Você toca a vida aqui, o que dá para o Rodrigo uma liberdade imensa. Para ele pensar, tocar a vida dele, não precisa me telefonar, ele toca para quente, eu vou tocar aqui. E ele também. Você está sabendo que eu conheço o Rio de Janeiro, adoro o Rio de Janeiro, e acho que essa sinergia de pessoas que têm uma genética a mesma, mas que tem uma genética política diferente, eu acho que é muito bom para ele, muito bom para mim. Muito bom para mim. Vamos voltar para a cidade mesmo. Eu ia perguntar, uma pessoa que foi prefeito 3 vezes, qual é a motivação que tem para ser vereador? Mas já vi que você está empolgadíssimo com o cargo. É verdade. Assim, para você, assim, você está indo. Eu vejo você fazendo muita elogio do servidor público. Não quero apanhar aqui dos servidores públicos, mas eu não sei se é uma prioridade para a cidade. Eu queria primeiro explicar por que você bate na tecla do servidor público e quais são as outras bandeiras que você vai levar na Câmara. Olha, isso é culpa do meu pai. Meu pai foi diretor da Fazenda Nacional. Entendeu? Foi professor, naquela época era a Universidade Nacional, o FRJ, né? Aí, mamãe também, era professora do Ministério da Educação. E papai reunia os amigos, amigas em casa. Eu tinha 6 anos de idade, talvez 7, né? E aí eles conversavam, e meu pai dizia uma coisa, e dizia de uma forma discursiva. Servidor público não é custo, é capital. Ele dizia assim, com eloquência. E eu perguntava, pai, me explica aqui um pouquinho. O que é isso de servidor público não é custo, é capital? Ele dizia, César, preste atenção. O servidor público, você paga o salário, não é custo, né? Mas ele, com aquele salário, produz muito mais do que o salário que ele recebeu. Por isso que ele é capital. Aprendi isso desde garoto. Levei a minha vida inteira. Com meu pai, depois, claro, como secretário de Fazenda, como prefeito. E eu olho para o servidor como capital. Olho para o servidor como capital e quando se arma uma equipe para fazer um programa, para introduzir uma política, eu tenho certeza absoluta que aquele grupo vai produzir muito mais do que a ideia que concebeu aquele grupo os seus objetivos. Por exemplo, as subprefeituras. Eu estava nesse programa com os alemães, de visitar cidades, etc., e eles diziam, olha, cidade tem que ser o nosso foco. Cidade é o nosso foco. E o economista do século XXI é o urbanista. Se fixem nisso, vão rodar por aí. Até que em Paris eu encontrei os arrondissements, que são, entre aspas, as subprefeituras de Paris, que são politicamente tão importantes que o subprefeito ele acumula com a função de senador o deputado federal, ou vice-versa. Olha a importância que tem um subprefeito do arrondissement em Paris. E trouxe, e antes de assumir, já tinha ganho a eleição, eu levei o Eduardo para Paris, levei a Helena Severo para montar a rede de teatros, que eu não sabia como montava, para copiar a metodologia de Paris. Que equipe! Essa foi uma das melhores secretárias de cultura que a gente já teve. É isso aí, né? Então, e aí ele aprendeu com outras pessoas que ele levou, e a gente introduziu a subprefeitura, que não é uma administração regional. A administração regional é horizontal, que é a realizadora de ações. A subprefeitura é efetivamente um desdobramento do prefeito. Uma cidade desse tamanho,
dessa complexidade, o prefeito não governa sozinho. Ele tem sua equipe de subprefeituras. A minha primeira equipe de subprefeituras eram pessoas da minha inteira confiança e também de inteira confiança política e administrativa. O primeiro governo deu esplendidamente certo. E criei o conceito de macrofunção, que o Banco Mundial adotou. Adotou, elogiou, copiou. Então, macrofunção que é, você, em vez de deixar cada secretaria no seu andar, você diria as secretarias que têm funções afins. Então, elas constituem uma macrofunção. A educação, saúde, as funções sociais ali, né? Aí você tem o urbanismo, o meio ambiente, as obras. Então, você reúne elas numa macrofunção, elas passam a ter um coordenador, de 3 em 3 meses muda, e você não fique apenas com aquela relação bionívoca, prefeito-secretário, prefeito-secretário. Funcionou também esplendidamente bem. Como eu digo, tudo que eu fiz bem feito foram ideias que eu recebi, coisas que eu aprendi. Então, ouço com atenção, escrevo, anoto, e na hora que eu vou implementar alguma coisa, eu vou implementar a partir daquilo que eu aprendi, daquilo que me ensinaram, o que eu vi os outros fazendo. Eu tenho a impressão que, quando eu cheguei em Brasília, década de 80, assim, os grandes quadros estavam no serviço público. Cláudio Costin, Gileno Fernandes, um grande... Mas acho que o que aconteceu de um tempo para cá é que, no lugar da meritocracia, a ascensão foi por acordo político. Estou errado? Mais ou menos, mais ou menos. O problema todo não é não ter quadros para exercer essas funções de alta qualidade. Pedro Parente, para dizer alguma coisa, né? Estou falando ali ainda no meio da Constituinte, né? O problema é o foco que a população dá e que, enfim, os meios de comunicação dão, que tipo de quadros eles querem perceber como quadros fundamentais para aquilo que eles pensam também. Agora, se eles pensarem um pouco diferente, não estou dizendo que eles estão certos ou errados, você vai encontrar quadros de alta qualificação no setor público em todos os níveis. Em todos os níveis. Quando você pega, por exemplo, a equipe que o Temer, vamos falar de Temer, a equipe que o Temer montou lá no Ministério da Fazenda, é uma equipe de altíssimo nível. Na hora que acabou o governo, todos eles estão lá em cima, no setor privado. Estavam no setor público, todos eles, sem dúvida nenhuma. Então, acho que os quadros estão aí. Agora, claro, quando você tem um governo que não quer saber disso, o governo atual, não quer saber de nada, de cultura, de educação, de nada, aí é outra coisa. Aí os quadros é como se eles não existissem. Eles não existem porque eles são funcionários públicos profissionais e não vão confrontar com as autoridades superiores. Então, eles ficam na deles, trabalhando, recebendo o salário deles. Agora, se mudar e vier um governo que queira trabalhar com um servidor público profissional, tem quadros no Brasil à vontade, de alta qualidade. Agora, quando não quer, enfim, acho que eu não vou aqui tratar de nível federal, porque aí vamos ter que fazer umas 8 lives aí para poder tratar de um assunto tão complexo, né? E vamos ter que botar farda. Vamos ter que botar farda. Vamos ter que botar farda. Já tem isso, né? Já tem isso, não tem comando ali. Eles não entendem. Eu, quando converso com eles em Brasília, eles não entendem. Não passa pela cabeça deles que isso possa estar acontecendo. Então, eles ficam na deles. O servidor público é muito manso, vamos dizer. Então, fica na deles ali. Tempo, como dizia uma frase que os políticos usam muito, o tempo é o senhor da razão. E o tempo será, mais uma vez, o senhor da razão. Agora, todo mundo diz, espero que seja no meu tempo. Espero que não seja num tempo aí que a gente se perde. Vai ser minha pergunta de encerramento, mas não agora. Plano diretor, funcionário público, quais são as outras, assim, chegar no final do mandato e opa, fiz o que eu queria. Quais são as prioridades? Olha, a prioridade para mim é, de um lado, esse conceito de urbanismo e as intervenções urbanas que são integradoras da cidade. Favela, bairro e cidade apenas são os exemplos, diremos, os vetores
em favela e nos bairros que nós entramos. Mas em todas as intervenções, a visão urbanística de integração. Esse é um ponto. O outro ponto é na área social. Quer dizer, a área social ela tem que ter uma gestão de alta qualificação. A área social não é um programa de acolhimento apenas. Não é um programa que, na função do professor ou do sanitarista, ele a exerce com muita qualidade. Mas você tem que ter em cima quadros que organizam esse sistema. E, por exemplo, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Os quadros da Secretaria de Saúde, de 30 anos atrás e tal, enfim, eram semelhantes aos atuais. Agora vai um grupo para fazer uma comissão nacional para discutir reforma na saúde. Ézio Cordeiro, que faleceu outro dia, né? E dali saiu o SUS. Então o SUS reordena o sistema de saúde. Eu acho que as funções sociais nossas, elas todas têm que se pensar grande. Pensar como vetores de qualificação e de dinamismo. Não apenas que deu bem a aula, claro, excelente, e o hospital funciona bem, mas como é que funciona o sistema de saúde? Como é que funciona o sistema de educação? Quando eu entrei na prefeitura, em 93, o Darcy Ribeiro, eu tinha trabalhado com ele, no governo Brizola, né? E a gente esbarrou, e ele era relator da Lei de Diretrizes e Bases de Educação. Me puxou assim, César, há uma coisa que a LDB inclui, e que a gente tem que incluir com máxima prioridade. Naquela época, as crianças pequenas ficavam no jardim de infância. Então, 3 anos, 4 anos, de 0 a 6 anos. Né? Não. Essa idade é mais importante para desenvolver inteligência. Eles têm que estar dentro da Secretaria de Educação. Tira eles da assistência social, que era zeladora, cuidadora, tira da assistência social, coloca dentro da escola, com diretora de escola, com professora, porque é para aí que o caminho vai. Naquela época nós tínhamos 30 mil crianças em jardim de infância. Passaram a ser 30 mil crianças, enfim, crianças basicamente, na educação fundamental. E aí, num segundo momento, fomos para 50 mil. De 50 mil, fomos para 100 mil crianças. E isso é uma curva que tinha que ir embora para 300 mil. Agora eu fui ver na campanha eleitoral quais são os números da Secretaria de Educação. Nós temos 152 mil crianças na educação infantil. É muito pouco, é muito pouco. É muito pouco. Tinha que ter muito mais, que é uma prioridade que, sim, todos nós, no plano diretor, com o Eduardo da Prefeitura, nós temos que seguir. O Eduardo fez um excelente plano, que foram as clínicas da família. Eu trabalhei bem nos postos de saúde, construção de hospitais, 2 grandes hospitais, Lourenço Jorge e o Hospital de Acari, Ronaldo Gazola, e os programas de atendimento básico da população, que naquela época o Ministério da Educação orientava. O Eduardo entra, e esses programas embaixo, eles passaram a ser orgânicos, através das clínicas da família. Magnífico, magnífico. Então a gente já tinha o andar de cima funcionando direito, o andar do meio funcionando, o andar básico, e aí passou a ter clínica da família. Erro nas OS. O número que o Eduardo deu numa reunião outro dia é que 6 mil, segundo ele, 6 mil, o meu número era 4 mil, hein? Eu vou ficar com o dele. 6 mil funcionários das clínicas da família de OS saíram, foram embora. Porque as empresas, na verdade, elas explodiram e olha o que aconteceu, né? Então, pensar assim, por exemplo, quando eu falei das OS, deu exemplo, né? Você tem um grande hospital central como núcleo, como anel da estrela, e as clínicas já sair das organizações sociais operando equipamentos, processos, o que seja, você tem uma nova organização da saúde aí. Então, não se trata de o diretor é bom, o diretor é mau. Tem uma nova organização. E essa nova organização produz os resultados que agora na pandemia nós vimos com o SUS, que foi um espetáculo a nível internacional. Por quê? Porque lá atrás, grupo de funcionários de alta qualidade, citei o Ézio Cordeiro, que foi o nosso reitor da UERJ aqui, homem de alta qualidade, que participou desse grupo gestor, que culminou com a criação do SUS. E olha, um trabalho magnífico foi feito, que é um trabalho que é referenciado
Não quero exagerar, não. Tirando o Reino Unido, tirando a Inglaterra, eu acho que é referenciado no mundo todo. Agora eu vou pegar uma casquinha que eu falei assim, obviamente se está na relação dos candidatos que eu escolhi, são candidatos que eu respeito, não significa necessariamente que eu vou votar, mas é que eu estou colocando uma modesta luz em cima. Mas o que eu não tenho a menor dúvida é que você é um grande analista político, então eu queria agora explorar esse teu lado. Vamos começar, Prefeitura de São Paulo, o que você acha que está acontecendo lá, o que vai dar? A eleição? É. Eu acho que, no caso de São Paulo, já deu Covas. E aqui no Rio já deu Paz também. Porque o que você tem lá é que lá você tem... É o inverso daqui. Lá você tem 2 candidatos de centro-direita fazendo voto útil para passar o candidato da esquerda. Então, o foco deles é esse. Como é que eu derroto o candidato da esquerda? E como é que eu derroto o meu adversário, que é o França, de um lado, que é o Russomano, do outro. Então, repara que o sistema vai circular em torno desses. Na hora que passar para o segundo turno, já estão cansados de disputar quem iria passar. Aqui no Rio, é a mesma coisa invertida. Quem vai estar no segundo turno? A Marta ou o Crivella? Olha, bem, aqui no Rio são os 2 de esquerda, né? Benedita, apoiado por intelectuais, a Marta Rocha, também apoiada por esquerda, e o Crivella como o adversário único das 2. Elas se esqueceram que tinham que ganhar uma da outra. Então, bateram no Eduardo lá para cima, perderam tempo. Agora que começaram, nos últimos 3 dias, a entender que tinham que bater entre elas. Aí a Marta começou a bater no Crivella. Tá bom. Tarde, mas começou a bater no Crivella. A minha opinião é que é muito difícil que elas passem o Crivella. Porque o que o Bolsonaro dá para a campanha do Crivella? Eu diria 2 coisas. A certeza da derrota, pelo desgaste que ele teve. E a certeza que vai para o segundo turno. O Crivella agrega 2, 3 pontos no Crivella. O Bolsonaro agrega 2, 3 pontos no Crivella, impulsiona ele. Eu acho que o Crivella vai terminar essa eleição aí com 15, 16 pontos, que são suficientes para ele ir para o segundo turno. Mas vai ficar muito longe do Eduardo, e também com um enorme desgaste. E uma comparação que o eleitor faz, os 2 foram prefeitos, e esse não existe, né? Então, acho que aqui o segundo turno vai ser... O Eduardo vai de galope, né? Lá em São Paulo, difícil o Bruno Covas perder também, porque eles... a disputa de um eleitor semelhante termina gerando enorme desgaste entre eles durante o primeiro turno. Chegam no segundo turno cansados. O Brizola, algumas coisas que o Brizola me ensinou, dá até para fazer um livrinho, as coisas que eu anotei, ele dizia, a primeira coisa, o principal adversário seu, meu, numa campanha eleitoral, é aquele que não pode ganhar a eleição. Sabe? Não pode ganhar a eleição. Então, no caso deles, o principal adversário deles é aquele que pode ganhar a eleição. Então, eles estão atirando no que pode. E, com isso, gerando um desgaste físico-político muito grande. Passam para o segundo turno esgotados. Você vê, as eleições que eu passei para o segundo turno, que foi com Benedita, não aconteceu isso. Nós éramos personagens distintos. Primeiro turno, praticamente, não acontecia. Conflitos aconteciam nos eleitores, intelectuais, aquela coisa toda. Depois, com o Conde, nós éramos iguais. O eleitor, às vezes, não sabia quem era um, quem era outro. E mesma coisa. Passei para o segundo turno lá, perto, veio a eleição muito perto, porque não havia esse conflito efetivo. Havia disputa do voto, né? O Eduardo com o Gabeira eu diria que era um candidato de alta qualidade que também não queria ganhar a eleição. Bem, se ganhar, ganhou, mas não ganhar a eleição para ele era mais confortável. Pelo menos essa era a atitude que ele tinha durante a campanha eleitoral. Depois, com Crivella e com Freixo, aí foi diferente. Por que eu fico perguntando? Por que o Freixo não é candidato a prefeito agora? Por que ele não é candidato a prefeito? Era a pergunta que eu faria. Agora,
Eu te digo que ele não é. É fácil. Ele não quer ser prefeito. Ele não quer pegar a prefeitura com essa situação gravíssima para enfrentar. Ele não quer ou não se sente capaz de enfrentar essa crise enorme que a prefeitura está vivendo na cidade do Rio de Janeiro. Não, o argumento que ele usa em relação à disputa municipal, que eu perguntaria no âmbito nacional, eu nem diria mais à esquerda, mas a incapacidade desse campo que vocês ocupam, centro-esquerda e tal, por que não se unem, se dividem e perdem a eleição separado? O que ele alega é que ele não teve apoio do PT, depois nem mesmo do pessoal. Mas no grande campo, eu queria fazer 3 perguntas. Fenômeno Bolsonaro, por que não surge uma terceira via no Brasil e se o Bolsonaro está no segundo turno da eleição próxima de presidente? 3 em 1. Olha, não existe uma terceira via que não está na hora. Se você procurar as curvas de avaliação do Bolsonaro, a concentração dele, de um eleitorado que é militante dele, né, e que vai ficando cada vez menor em relação ao eleitorado geral, eu dizia, quando chegar perto de 2022, vai surgir a terceira via, tranquilamente que vai. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? E até digo, nem sei se a candidatura dele em 2022 vai ter força para ser uma candidatura competitiva, né? Então, enfim, aí você vê a maneira do Trump reagir à derrota dele, né? Eu imaginava que nunca podia perder a eleição, mas o Trump teve ainda uma pandemia atrapalhando lá a vida dele, porque a economia ia indo bem, né? Agora, com isso você não tem. Você tem uma economia que não vai bem, você tem um teto de gastos que eles ficam desesperados, mas não podem afetar. Você tem a percepção internacional do Brasil, que é dramática. Eu nem quero falar do meio ambiente, porque esse não dá nem para conversar. E o Bolsonaro segura aquela guarda-chuva do meio ambiente e acha que está com a razão. Sei lá se ele acha que está com a razão, né? Eu acho que a terceira via virá naturalmente, né? Eu espero que seja uma terceira via, uma segunda via, né? Sejam candidatos competitivos. Eu espero que seja de uma nova geração. O caso do Biden é um caso impressionante. Você pega de Kennedy para cá, com exceção do Reagan, os presidentes eram presidentes de 45 anos, 44 anos. Precisa ter energia, um país desse tamanho, para acordar 4 horas da manhã, para trabalhar o dia inteiro, para ir madrugada não sei aonde. Eu espero que surja esse quadro dentro de uma geração aí no máximo de 60 anos, dos 40 aos 60 anos. Isso que o Brasil precisa. Mas, não sei se você leu o livro do Cristóvão Buarque, ele fala, eu gosto do título em inglês, Como a Esquerda Elegeu a Direita no Brasil. Você acha que foi uma eleição marcada pelo ressentimento e pelos fracassos administrativos da esquerda? Ela é a culpada? Olha, eu acho que não. Eu acho que o Bolsonaro, que se apresenta candidato e que tem a sorte de ficar hospitalizado, larga a faca, que sai da campanha eleitoral. Então o eleitor passa a ter um candidato imaginário pela direita. Não tem o candidato como hoje, falando as coisas que o Bolsonaro fala. Então ele teve uma situação que foi muito favorável a ele, de ser um fantasma pela direita, sem as ideias caracteristicamente de direita, né? E eu acho também que o fato do PT ter conseguido levar o Haddad para a eleição presidencial também não ajudou. O PT vinha em declínio, o PT é um partido, coisa que poucos são, mas ele vinha no declínio e ele não tinha como levar uma candidatura dessa frente. E a direita, o centro-direita, o PT ali do lado, assustados, acabaram votando no Bolsonaro, mesmo que não seja um voto com paixão, mas votaram no Bolsonaro, só ver os números ali, né? Então, acho que a gente precisa que os partidos agora, aproveitando essa eleição municipal, os quadros que estão surgindo aí, os quadros que surgiram, inclusive, como apoiadores,
governadores, o que seja, que a gente possa ter uma renovação política de fato, uma renovação política de quadros, de ideia e geracional também. Essa Dani Maia que está entrando aí toda hora, é sua filha? É nepotismo pedindo voto? Quem? Está entrando uma Dani Maia toda hora aí. Ah, é bom, é família. Tá, cabo eleitoral, tá firme aí. Tem candidato que não tem nem voto de filho. Eu tenho 2 filhos gêmeos, o Rodrigo e a Daniela. Né? Mas quem se mexe muito, quem se mexe muito aí é a Betina, que é amiga da filha do Erlândio. Os dois são amigos da escola, né? Você sabe, você tocou nesse assunto, você sabe que a Carolina falou comigo, ela deve estar assistindo. Vê lá o que você vai perguntar, hein? Porque a neta... Não, eu estou sendo patrulhado aqui em casa. Tá vendo? E vou levar um esculacho, como você falou, eu também comentei. É isso mesmo. Eu estou super feliz porque eu tenho 6 filhos e trigêmeos mais velhos, 3 filhas mais velhas e trigêmeos. E eles vão votar pela primeira vez, 16 anos não estavam... Eles não completaram, a gente viajou, voltou. E essas lives estão servindo para escolher vereador também. Está sendo bom. É ruim até fazer essa pergunta para você, mas assim, para encerrar, 2 coisas. Primeiro, vou fazer a primeira. Que eu estou pedindo para todos. Pede por que o carioca deveria votar em você. Olha, eu diria que neste momento que a gente está vivendo, com esse prefeito, com essa prefeitura, com a cidade desmontada, algumas coisas semelhantes às que eu recebi em matéria de desordem urbana, naquela época, enfim, com o Brizola ali, eu acho que eu não tenho nenhuma dúvida de que essa dupla é a mais qualificada, dupla que eu digo, é eu e o Eduardo. Né? A gente tem dito, o Eduardo é o prefeito, eu sou primeiro-ministro dele na Câmara de Vereadores. Eu acho que essa dupla daí... Secretário nem pensar? Secretário? Não. É pior, atrapalha. As pessoas vão entrar aqui, quem manda lá é o César Maia, que está no 3º andar, no 4º andar. Ele que manda, ele é o prefeito. Né? Agora, na Câmara de Vereadores, a gente pode, inclusive, com ideias, com críticas, ir tocando o plano diretor para frente. Então, acho que essa é a razão de fundo pela qual o eleitor deve pensar nas circunstâncias que deve convergir para a candidatura democrata nessa eleição no Rio de Janeiro. Essa é a razão de fundo. Se as circunstâncias fossem outras, se nós estivéssemos aqui, vamos dizer, em 2012, enfim, o eleitor vota lá como desejar. Mas nas circunstâncias aqui, quando o Freixo recua e não é candidato a prefeito, não quer encarar a crise do Rio de Janeiro, então ele já desqualificou a candidata dele, que parece uma excelente deputada, de muita qualidade. Eu não vou ser candidato, eu não vou ser perdedor. Ou se for vencedor, eu não quero enfrentar essa barra pesada. Eu quero, tenho certeza que o Eduardo quer também. Enfrentar essa barra pesada, independentemente, já não sou mais um garoto de 30, 40 anos, mas quero enfrentar sim. Quero enfrentar e tirar das gavetas as coisas que fiz, estão aí, montadas. Os servidores são os técnicos que estão aí, que conhecem isso, e tocar para frente e reerguer o Rio de Janeiro. Acho que eu posso ajudar. Vou fazer tudo? Não. Eu posso ajudar. O Eduardo também. Eu fiz uma patrulha, Daniela, pode continuar pedindo voto, não tem problema não. Agora, para encerrar, você falou assim, espero ver. Que sonho você espera ver realizado em vida, obviamente? Olha, sonho que eu espero ser realizado em vida. Que perguntinha, hein? Que perguntinha difícil. Eu diria o seguinte, o que eu quero é que meus filhos, eu vou falando isso de verdade, que meus filhos e meus netos sejam uma geração com o caráter, com o esforço que meus pais tiveram, que a gente teve, de servir a servidores públicos, de servir a cidade, de entenderem, porque eles estão cercados de escolas de classe média alta, estão cercados de que o governo, o servidor público, isso não trabalha, bota o paletó de trás da cadeira, não. E eu acho que a gente pode transferir para eles essa admiração que eu tenho por essa categoria que é construtora
do nosso país. Construtora da França, construtora dos Estados Unidos, construtora da Espanha, de Portugal, que são servidores públicos, e a quem nós devemos tanto. Então, essa desqualificação do servidor público, ela desqualifica também a nossa capacidade de intervir, de reagir a essa crise enorme que está se vivendo e de relançar o Rio de Janeiro. Obrigado, agradeço aí a sua participação aqui na live e, repito, já entrevistei vários, não é declaração de voto, mas se está na minha lista, são de pessoas que eu acho importante estarem na vida pública. Muito bom te rever. Muito obrigado. Um grande abraço e boa sorte. Juntos sempre aí. Tá Betina? Vai aparecer ela aí, não? Ela vai estar aí do lado? Ela disse que estaria, então eu vou dar o dedeuzinho. Tá bom, então. Um grande abraço. Um abraço.